Muito boa tarde a todos os que estão reunidos nesta ocasião de hoje, sexta, 22 de março deste ano de 2024, e boa noite para onde já é de noite, ali onde o missionário Miguel Bermudes Marim já se encontra, e todos os que estão nos vendo e ouvindo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje nós temos o tema A Pedra do Ângulo, o qual foi pregado domingo 29 de novembro de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico. E ele leu a escritura de Efésios, capítulo 2, versículo 7, versículo 19, Efésios, capítulo 2, versículo 19, onde nos diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi, à esquerda, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aí desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro e embaixo das eras, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, a pedra de ângulo. Esse é o tema que nos pregou ali o nosso amado irmão, o Dr. William Soto Santiago. Podem se sentar, por favor. Na mensagem que ele pregou nesta sexta-feira antes, na sexta 27 de novembro, que foi a introdução deste tema Pedra de Ângulo, nos diz o nosso irmão William: agora a pedra de ângulo encontramos que é Jesus Cristo, e que os crentes em Cristo também são pedras, porque foram cortados de Cristo, a pedra e o monte dessa pedra, ou seja, foram cortados de Cristo, dessa pedra grande de salvação, que está representada na rocha que feriu Moisés a primeira vez, para que desse água ao povo, e Cristo, ao ser ferido, deu o Espírito Santo aos crentes em Cristo. Nos dizem uma mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 38 desta versão, e nas outras é a 44. E eu vou deixar aqui aberto os três, porque são três livros, livrinhos ou folhetos deste tema, e aí vamos vendo o que ele foi aí escrevendo. Nos diz vamos ver. Bom, a Bíblia sempre está no correto. Ele pôs as palavras ali e você tem que colocá-las onde vão, para completar o quadro total de redenção. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Você está selado aí. Você está sob o sangue. Ele lê primeiro a Escritura: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado até o dia da redenção, até que seja redimido. Você está selado ali, você está sob o sangue, você não vai voltar a sair. E então, o que você é? O Filho de Deus na família de Deus, selado dentro pelo Espírito Santo. E aí nesse outro à direita, ele desenha uma pedra angular e as eras,
E nesse outro, ele escreve redenção e desenha uma pedra angular e as eras também. O diabo não vai poder tocar em você, não podia tocar em você se tivesse que fazer. Porque você está morto, a parte do seu antigo mundo está morto e você está sepultado, e a sua vida está escondida em Deus, mediante Cristo e selada pelo Espírito Santo. Como ele podia tocar em você? Como você poderia sair fora? Você está ali, glória. Agora eu vou deixar isso quieto, apenas um pouquinho, de forma que você saiba do que eu estou falando. Depois, vamos ver aqui. Depois, uma nova criação, não a uma denominação, mas a palavra. Você é uma criação da palavra. Porque a pedra de fundamento foi colocada em você antes da fundação do mundo, predestinados a serem filhos e filhas de Deus. E aí, nesse outro ele desenha uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. E nesse outro, desenha uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, está na versão, a tradução de um e outro é diferente, mas eu estou lendo de um só, para ter apenas a tradução desse, porque nesses dois são as últimas versões, com certeza, mas eu estou lendo do mais antigo que ele tinha aqui. E sobre isso vem pedra sobre pedra em cada era, para vindicar essa palavra que seja levantada, exatamente como Jesus fez na sua era, que é a era de coroa. Tudo, que é a pedra que coroa tudo. Nele estavam todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é certo? Veja, isso é verdade? Veja José, vendido por quase 30 peças de prata, lançado dentro, supostamente morto, tirado fora, saiu e veio a ser a mão direita de Faraó. Veja, exatamente Jesus foi, José estava em Jesus. E ele escreve ali, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, em Jesus, e entre parênteses, Moisés e Elias, estão todas as eras do Novo Testamento. E nesse, aí desenha uma pedra angular e as eras, e aí se enumera de 1 ao 7, depois da pedra angular ele escreve 8. E em cima ele escreve vindicar a palavra que sobe em cada era. Aqui também, nesse outro, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta aqui para cima. Agora vamos ver algo aqui. Vamos ter um momentinho aí. E passamos ao livro dos selos. Depois nós continuamos aí nessa mensagem. Veja no livro dos selos. Nos diz na página 304. Abaixo nos diz. Um tipo muito formoso da vida de José. José foi um homem espiritual, assim como entre os seus irmãos, assim como a noiva nasce na igreja, ele podia interpretar os sonhos, via visões, os seus irmãos o odiavam, mas o seu pai o amava. Notem que ele foi desprezado por seus irmãos, não por seu pai, não por seu pai. Foi vendido por quase 30 peças de prata e foi jogado em uma cisterna.
supostamente morto, e depois foi tirado e colocado à direita de Faraó, porquanto foi jogado por seus irmãos e foi dado uma esposa gentia. Ela não foi do seu próprio povo. Por meio dela teve os filhos chamados Efraim, e escreve latinos, gentios, e Manassés. E aí ele escreve, ou seja, escreve latino-americanos em Efraim, que ele escreve gentios e escreve latino-americanos, e em Manassés escreve judeus, é igual 144 mil. Embaixo desses dois, embaixo de Efraim, ele escreve gentios, e embaixo de Manassés escreve hebreus, 144 mil. Através dela teve dois filhos chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou através de cruzar a mão do menor ao maior, e nisso cruzou a bênção do judeu ao gentil. Você vê? Cruzou as mãos para que a direita caísse sobre o menor. Sendo a igreja menor, a que entraria, a igreja mãe estava parada no sol e pariu este filho. Apocalipse 12 escreve. E em cima escreve José e a sua esposa gentia e seus dois filhos. E em José escreve em cima Jesus. Na esposa escreve a noiva em cima. E também aí à direita em cima ele escreve: hoje se materializará nos escolhidos gentios e hebreus os dois filhos da noiva, gentil e hebreu. A noiva de Israel ali no início foi cruzada do antigo Israel ortodoxo à maneira cristã. Através do Espírito Santo, havendo cruzado as mãos de Israel, ele mesmo falou: Deus cruzou as minhas mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Escreve à esquerda ali em cima, a destra é igual sobre o menor. Então José, sendo rejeitado por seus próprios irmãos, por seu próprio povo, tomou uma esposa gentia, assim como Jesus fez, que sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Agora eu quero ler nas Escrituras, é dessa maneira em que devemos ensinar isso. E depois que tiveram calados, Jacó respondeu: o que aconteceu é que eles tinham ido aos gentios e agora estava rugindo o pleito porque eles eram judeus, dizendo: varões, irmãos, ouçam-me, ouvi-me. Simão contou como primeiramente Deus visitou aos gentios para tomar deles povo para o seu nome. Atos 15, 13 a 14. Agora, o sobrenome da minha esposa antes de se casar foi Roy. Agora, depois que casamos, o sobrenome foi Branha. Jesus tira sua noiva entre os gentios. Assim a Escritura nos diz, como vimos no tipo de José. E ali ele escreve Senhorita Jesus, Senhora e um traço. Por quê? Vejam, ela era Broi porque disse Senhorita Broi, e depois que se casou recebeu o seu sobrenome, Senhora Branha. Então ele coloca ali e vejam, ela era a Senhorita Jesus, mas agora ela é a Senhora e um traço. Agora lembrem que ele vem e toma um povo para o seu nome. Agora, que nome? Vejam, isso é o que ele nos falou na página 131 do livro dos selos, onde nos diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, e então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Vai ser revelado nos trovões. Onde seria revelado esse mistério do nome? Nos trovões. Agora, ele tem que falar o que seria a revelação desse nome,
E vejam como foi mostrado, refletido, tipificado nesse tempo, para que quando Deus estivesse cumprindo plenamente, aí estaria sendo dada a revelação desse novo nome do Senhor nos trovões, ou seja, no ensinamento sobre capa, que é o ensinamento dos trovões. Observe o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso? Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido uma roupa tinta de sangue, e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão nos céus o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e de sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagado vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e em sua vestidura, em sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Apocalipse 19, 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Aí é onde está. Agora, vejam aqui, no que viemos falando, de José, sendo vendido, porque José é tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. E ele está nos falando ali que em Jesus, nos escreve que em Jesus estão todas ou estavam todas as eras do Antigo Testamento. E escreve em Jesus novamente, e escreve Moisés e Elias. Agora lembrem que aí é em sua segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Ou seja, que onde escreve em Jesus, aí vai esse nome novo, porque em sua vinda que ele vem manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, e consequentemente, se a primeira vinda do Senhor, que é Jesus, estão todas as eras do Antigo Testamento, pois em sua segunda vinda, essa pedra de coroa, então vem todas as eras do Novo Testamento, e consequentemente vem o nome. Agora, ele aí também escreve ao lado direito, o outro foi do lado esquerdo, aqui é do lado direito, toda a mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Ali ele escreve: a pedra angular na pedra angular estavam Moisés, Davi e etc. Na pedra angular estão Lutero, Wesley e etc. Ou seja, a pedra angular em sua primeira vinda estavam todos os profetas. A pedra angular em sua segunda vinda estão todos os profetas das eras. Lá, em Jesus estavam todas as eras no Antigo Testamento, do Antigo Testamento, e consequentemente estavam todos os mensageiros em Jesus. E no Novo Testamento, vejam, em Moisés e Elias, ele escreve ali: estão todas as eras do Novo Testamento, ou seja, aqui estão os mensageiros do Novo Testamento também nele, neste ministério de Moisés e Elias. Agora, vejam, continua dizendo: e quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, a deidade corporalmente estava nele. Ele vem redimir e tirar dali uma noiva, uma obra-prima que ele disse a Satã, que quando ele falou, os dias dos milagres passaram, não tem tantas coisas como estas, não tem essas coisas como essa. O que vocês sabem, aparta de mim, Satanás. Veja, uma obra-prima de pé e guardando. E aqui
Nesta mensagem, nesta outra escreve, ou desenha uma pedra angular e as eras. Quando diz uma obra de pé e guardando do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras. Algum dia, a pedra de cabeceira retornará. A cabeça de tudo e receberá a noiva a si mesmo. E nesses dois, em um desenha a pedra angular e as eras, uma seta a pedra angular, e no outro desenha uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. Como as mulheres tomadas do homem, uma parte do homem, todos os genes do homem estão na mulher. O que faz a mulher? E essa é a forma na qual a palavra de Deus está na igreja. O que a igreja faz? A noiva? E escreve genes, semente, genes da palavra, não uma denominação. Isso é do diabo, cada uma delas. E eu não estou chamando isso às pessoas que estão lá. Eles são pobres, enganados, como Jesus falou, cegos, guiando cegos. E Ele não pôde tirá-los. Agora, continuemos aqui. Na mensagem de introdução à pedra de ângulo, continua dizendo o nosso irmão William: essa é a água que ele daria aos crentes em Cristo quando disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso falou do Espírito Santo que haveriam de receber os que crescem nele. São João 7, São João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Essa é a água, o Espírito Santo, que ofereceu à mulher samaritana no capítulo 4, versículo 10 ao 14 de São João. Cristo é a rocha do qual viemos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a vinda da rocha, da pedra angular, para o último dia vai ser o seu corpo místico de crentes na sua segunda vinda, assim como a sua primeira vinda foi o povo hebreu, que era o povo de Deus do antigo pacto. E quando chegou o tempo para aparecer, quem prepararia o caminho? João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. Depois apareceu a pedra angular. Cristo, em sua primeira vinda, em seu ministério terreno de 3 anos e meio, embora ele estava ali em torno de 30 anos na terra, mas se manifestou em seu ministério quando tinha em torno de 30 anos, digamos 29 anos e meio, e teve um ministério de 3 anos e meio, que corresponde à primeira parte da semana 70, de número 70 da profecia de Daniel, e falta 3 anos e meio de trato de Deus com o povo hebreu, que corresponde ao tempo da grande tribulação, onde Deus estará tratando com o povo hebreu, simples assim. Mas antes de tratar com o povo hebreu, vai estar tratando com a sua igreja do novo pacto, o tempo final, o que acontecerá à sua igreja aqui na terra. Ou seja, que é a parte final, essa etapa final, na qual a igreja noiva estará vivendo nesse planeta Terra. Ou seja, que esse é o último tempo na qual os filhos de Deus estariam nestes corpos terrenos, porque já com este último grupo, Deus já conclui o seu trabalho, estando nesses corpos terrenos, os filhos e filhas de Deus. E que essa etapa corresponde à etapa da era de pedra angular, onde virá a pedra de ângulo, a pedra angular, a sua igreja, para nos dar fé, para sermos transformados e raptados, nos dar a revelação da sua vinda, o qual, vejam, é na sua vinda que ele daria à sua igreja essa fé de rapto. Na mensagem futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, na página 51 nos diz: agora Deus fez 3 Bíblias. Agora tem um ensinamento da pirâmide que é bobagem, mas tem uma pirâmide genuína. Note, agora a primeira Bíblia de Deus, ele fez 3, tudo tem que estar em 3. Jesus veio 3 vezes. Ele veio uma vez para redimir a sua noiva, a próxima vez para levar a sua noiva e a próxima vez com a sua noiva. E em outro lugar fala que ele vem 4 vezes
vezes, porque depois do milênio volta já depois de que a Terra passe por todo este processo que vai passar. Agora continua dizendo, a próxima vez com a sua noiva. Vamos ver aqui. Nesse estudo, no qual tinha preparado nesse dia, nesse extrato que ele tinha colocado aí. Vamos um pouquinho mais aqui, porque ali ele escreve, depois disso que lemos, diz, vamos continuar lendo um pouquinho mais abaixo. Agora note quão maravilhoso é. Vem, e nessa pirâmide há 7 degraus. No estudo bíblico, aí começa, aí do lado, escreve 7 degraus, 7 eras. E na parte de baixo das eras, diz, tem 7 degraus, e então o aposento do rei. E escreve aí a câmara do rei. E a pirâmide no estudo bíblico. E nós estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome o seu trono. E aí desenhe uma pedra angular no livro, no folheto, e as eras e a 7ª era ali. E à esquerda escreve Jesus vem 3 vezes. E lembre, a pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela. Agora vejam, se ele vem em sua segunda vinda, porque na sua primeira vinda vem para redimir a sua noiva, e em sua segunda vinda diz que vem para levar a sua noiva. Consequentemente, esse ministério de pedra angular de pedra de ângulo, vem para dar fé, a revelação do 7º selo, a revelação da sua vinda com um novo nome, vem para levá-la. Não vem para deixá-la e partir, mas vem para buscá-la, como o caso ou a história de Romeu e Julieta, do qual já falamos ontem. Um pouquinho sobre isso, vejam. Da citação que nós lemos do livro de citações, diz, alguém colocou aquela escada e ele escreve Moisés e Elias para levá-la. Vem? Quando Deus cumpre, diz que vai cumprir a sua segunda vinda, não é para vir e partir não levá-la, ele vem para levá-la. Agora tem um trabalho o qual foi realizado na sua primeira vinda para redimir, e é um trabalho na sua segunda vinda para reclamação. Agora lembrem que essa obra de reclamação é uma obra que ele está realizando, reclamar tudo que ele redimiu com seu precioso sangue. Mas vejam como aos escolhidos de Deus, eles, ao serem pedras vivas, pedras angulares também, eles também têm esse trabalho, porque vejam que estivemos falando da irmã Hatizrai, quando ela pediu por seus filhos, estando ela no tempo da 7ª etapa e era da igreja, sob a dispensação da graça, sob o mensageiro dessa era, o qual foi o reverendo William Branham, e ela pediu por seus filhos,
pediu a salvação dos seus filhos, ou seja, ela, ao falar a palavra, foram criadas essas teofanias pela palavra falada de um escolhido. Ela criou corpos teofânicos pela palavra falada. Porque o profeta disse logo: eu te dou. Deus estava cumprindo o que ele tinha prometido. Diga que peça o que queira. Se isso aconteceu na dispensação da graça, quanto mais na dispensação do reino, com o poder e autoridade que os filhos e filhas de Deus terão, poderão criar não apenas um corpo teofânico, mas também um corpo eterno e glorificado. Agora, tudo isso que aconteceu ali com a irmã Hatshai, em uma escala maior agora, se pode ver, e Deus está nos dando mais luz do que é o poder da palavra falada e um escolhido de Deus, de era, de pedra angular e da dispensação do reino. Não vai ter limites em nada, exceto se a pessoa já cruzou a linha. Aí não tem forma para que volte outra vez esse nome a colocar no livro. Uma vez que se apagou, já não tem como se escreva novamente. Como a pessoa que ele apagou, não, essa pessoa não está na lista para ir aos Hebreus, nessa atividade que vamos na Argentina. Não, mas não te preocupa não, que não anotou, ele não vai. Não, escreve aí. Escreveu? E depois ele falou, agora risca. Não tinha como de que depois alguém colocasse porque não estava lá. Ou seja, que isso nos mostra algo muito importante. Os nomes estão escritos aí. Esses nomes que podem ser apagados nesta seção do livro da vida, e ele colocou, agora risca. Essa pessoa que ele riscou ali não tem como voltar novamente para ser colocado. Agora, continua dizendo o nosso irmão Branham, a primeira Bíblia de Deus esteve no céu, o zodíaco. Começa e percorre cada era. Primeiro começa no zodíaco é a Virgem, assim é como ele vem primeiro. A última figura do zodíaco é o leão, a segunda vinda. Justo antes disso estão os peixes cruzados, o qual é a era do câncer, aí onde estamos vivendo agora. E ele escreve a primeira e segunda vinda de Cristo, Virgem, Leão. Continua dizendo nosso irmão William, ao darmos a revelação da sua vinda, estará nos dando a revelação do sétimo selo, que é o que Cristo, o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse 10, fala nesses trovões. O conteúdo desses trovões é a revelação da vinda da pedra angular à sua igreja, ou seja, da vinda de Cristo à sua igreja, para dar-lhes a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A pedra angular vem não na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas na era de pedra angular, assim como foi a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular daquele tempo, da igreja hebraica sob a lei. No livro de citações, na página 128, no parágrafo 1140 diz: entre na câmara do profeta e olhe esses 7 degraus. Onde guarda isso frente ao desafio de levar o que vinha à presença do rei em cima dos degraus, e desenha uma pedra angular e uma seta à pedra angular. E escreve do rei, em cima ele escreve em cima do precursado.
Continua dizendo, estava no 7º degrau, e escreve o precursor. Aí ele mostra que temos que vir outra vez com este mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias, ele era maior que todos os profetas, ele o introduziu, e temos que chegar ao lugar outra vez, a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como saberão as pessoas que creiam, a menos que estejam constantemente na palavra, para saber o que é ele. E escreve como conhecer o Messias, ao ungido, com a coluna de fogo. E ele também escreve ali, o Messias será conhecido na palavra sempre. A câmara do profeta. E desenha uma escadinha ali. Agora continua dizendo um pouquinho mais adiante nesta mesma mensagem. No próximo domingo estaremos vendo com mais detalhe a pedra de ângulo ou a pedra angular e as demais coisas que estarão acontecendo na era de pedra angular, nessa era, onde se cumprirá a vinda do Senhor, o qual é um segredo, um mistério que será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quando Cristo tome o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abre na terra e faça a sua obra de reclamação, o traga à terra e o coloque no meio da sua igreja no último dia. Estamos vivendo um tempo muito, mas muito importante, onde de um momento a outro a dispensação da graça vai se fechar e já não terá nenhuma outra pessoa salva. O que o mensageiro está dizendo aí? Que em um momento, de um momento a outro, se fechará a dispensação da graça. Vem que quando ele estava na terra, estava se vivendo a dispensação da graça. E às vezes que ele disse, estamos na dispensação do reino, estamos na era de pedra angular, se está pregando os trovões, se está dando a conhecer a fé de rapto, vejam, tudo isso, ele estava trazendo a revelação de como seria, quando Deus estivesse realizando isso em uma nova era e uma nova dispensação. Mas quando Deus já está por levar esse mensageiro, então ele coloca claramente. Por isso o irmão Branham em umas mensagens diz, então veremos onde nos encontramos. Porque quando a noiva reconheça a sua posição, vejam, quando a noiva, por revelação, ela é dada a conhecer em que posição estávamos e onde é que deveríamos ou devemos subir. Aí diz que quando a noiva reconheça o que já é e reconheça sua posição, então o rapto acontecerá. Enquanto estava na dispensação da graça, vejam, o povo e até os escolhidos que estavam aí, porque o trigo está junto com o joio. Esses 3 grupos sempre estão juntos. Todos pensavam que estava se vivendo na dispensação do reino. E quando Deus traz a revelação através do ensinamento sobre Carpa, então este homem que está aí, que a irmãzinha disse, a irmãzinha, não te preocupes, eis aqui um homem que pode acender a luz. Então, veja, este ancião ou este pescador que tinha bastante experiência, disse ao jovem, não te preocupes. Ele estava desesperado, ele estava ali, eu não sei se era em festa das trombetas ou já saiu o sol, vejam, ele estava preocupado porque não se via nada, estava escuro, e ele disse, espere que amanheça, espere que saia o sol e então vamos ver onde nós estamos. Quem era que daria a direção de onde era que se encontravam? O sol. Ele é o sol de justiça, em sua vinda o sol resplandecente. Agora vejam como ele está nos mostrando aqui, colocando a igreja
na dispensação da graça, que de um momento a outro, diz, onde de um momento a outro se fechará a dispensação da graça, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo em que Deus terá completado a sua igreja. E Cristo então já sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abrirá no céu e fará a sua obra de reclamação. Tudo vai concluir quando ele tome o título e o abra e o traga à terra. E entregue ao homem, entregue à sua igreja, o coloque no meio da sua igreja. Como vai colocar no meio da sua igreja? Pois, entregando a esse homem, para a sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos serem jovens por toda a eternidade. Vejam, para que é colocado o título de propriedade no meio da igreja? É para que os escolhidos que estão vivos, ao verem aos que vão ressuscitar, eles serem transformados. Sem o título de propriedade no meio da igreja, não podia acontecer a ressurreição e nem a transformação. Agora, sim, vai acontecer a ressurreição e a transformação. Haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia, e isso vai durar depois da ressurreição de 30 a 40 dias e estaremos na terra já transformados. Como Cristo, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com seus discípulos falando do reino de Deus e realizando também sinais e maravilhas. Ou seja, que vai ter um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra de ângulo, ou seja, a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde depois das 7 eras da igreja, e o ciclo divino se fechará no oeste. Na mensagem de um extrato que eu coloquei aqui nesse estudo bíblico, desse dia que está em Apocalipse 4, versículo número 3. Nesse extrato diz: observem a pirâmide, quando ele a construiu, no tempo de Enoque, cada pedra estava ali, ele podia medir essas coisas, exatamente predizer as guerras e coisas. Tudo está completo, exceto a pedra de coroa. Porque vocês viram a moeda de $1? Veja, tira e veja, a coroa não está colocada nela, porque nunca foi coroada. Cristo é a pedra de coroa que foi rejeitada. Ele era a pedra, escreve Cristo, de coroa rejeitada. Ele vai voltar muito em breve, aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve as últimas 3. 1, 2, 3 e em cima a 4. Ele voltará muito em breve. Observe como essa igreja, muito atrás, lá na era luterana, vem larga na base, e depois chegou a ser uma minoria, um pouquinho mais uma minoria, um pouquinho mais, até que chega até aqui. Depois de que deixa a era pentecostal, então chega a cada pedra para encaixar, exatamente para pôr uma coroa ali. Uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, tão perfeito como podia ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. E continua dizendo o nosso irmão William: assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do antigo pacto, o povo hebreu, a segunda vinda de Cristo é a sua igreja no último dia, a qual se encontra na etapa correspondente ao continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá em sua segunda vinda no oeste, conforme a palavra de Deus.
Portanto, esperamos a pedra de ângulo para coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Israel rejeitou ser coroada pela pedra de ângulo na sua primeira vinda. Mas tudo cooperou para o bem, cooperou para que se realizasse a obra de redenção e Deus salvasse Israel e sua igreja. Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro, Cristo completará sua igreja, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação, trará o título de propriedade à terra outra vez. Ou seja, que enquanto ele estava realizando a obra de intercessão lá no céu, o título de propriedade ainda não estava na terra. Não tinha se levado, não tinha se realizado a obra de reclamação, porque a obra de reclamação é feita com o título de propriedade. Você não pode reclamar algo, você não tem um título na sua mão. Para reclamar um terreno ou algo, agora com este título de propriedade, quem entrega esse homem o comeu, e foi dito que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que é realizada essa obra de reclamação. O que Deus tinha otorgado a Adão, Adão perdeu, Deus tomou, ou seja, o título de propriedade. Quando Adão pecou, retornou às mãos de Deus e tem estado à direita de Deus por todos esses anos, por 6.000 anos e alguma coisa. Mas voltará a raça humana à terra para a redenção física do corpo, para ter corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. Na mensagem, que também colocamos um extrato aqui, nesse estudo bíblico. Vamos ver aqui. Que ele intitulou a mensagem de graça. Nos diz e ao ler mais adiante, vemos que Deus disse: Zorobabel, ele lançou a fundação de suas mãos, e ele também trará a pedra de coroa, a acabará. Agora, quero que notem, mas ele não disse que traria a pedra de ângulo, ele trará a pedra de coroa. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de ângulo e também é a pedra de coroa. Agora, se pensássemos por os momentos que o mensageiro da sétima era da igreja havia de restaurar a fé dos filhos novamente aos pais, em outras palavras, reedificar a igreja novamente sob o poder do Espírito Santo, não por poder, não pelo exército, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo, Deus produzirá a igreja deste último dia. Neste último dia, Zorobabel, o príncipe com Josué, foi o que haveria de trazer essa pedra de coroa. Ele tinha colocado o fundamento, ele tinha trazido o povo de novo à fundação, ao fundamento, em tipo qual todos conhecemos que esses candeeiros e demais coisas representaram tanto os judeus como a igreja. E ele escreve: candeeiros é igual judeus, os judeus e a igreja. Agora vejam aí uma dualidade também, da qual vemos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante: e darei-lhes 2 testemunhas que profetizem por 1270 dias vestidos de silício. Esses testemunhas são as 2 oliveiras. Agora vejam, aí está nos falando dessas 2 oliveiras
Diz, e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Ontem, nessa conversa que nós estivemos vendo algo ali, desses dois candeeiros, no lugar santíssimo dessas duas oliveiras, saiu algo ali e vejam. Depois vim aqui ao escritório e depois eu procurei. E aí, vejam como ele me mostrou ali o que isso representa. Porque veja, os ministérios de Moisés e Elias estão representados aí nessas duas oliveiras, mas esses dois candeeiros que também estão ali diante da presença de Deus, vejam, representam os judeus e a igreja, porque é na sua vinda que ele vem por sua igreja, mas lembre que é o seu mensageiro a Israel. Mas como a sua igreja está a ponto de ser raptada, vem por ela. Agora é um ministério que operaria, diz o irmão Branham, em favor da igreja, como o sétimo selo, porque ele disse que o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E aí está essa bênção dupla, o qual nos mostra que na sua segunda vinda ele estaria realizando essa obra primeiramente no meio da igreja noiva entre os gentios, mas que o povo hebreu verá e dirá: este é o que nós estamos esperando. Agora tudo isso, vejam, vamos continuar um pouquinho mais, diz. Eram ramos de oliveira, diz a Bíblia aqui. E os ramos de oliveira somos nós, os ramos silvestres que foi enxertado na raiz de oliveira doméstica, os gentios. De oliveira doméstica, os gentios. E desses dois ramos sai o canal de incensário que conduz aos 7 candeeiros de ouro que dão a luz para as 7 eras da igreja. Agora, se lembram em nosso ensinamento e nas lições por onde acabamos de passar, que tomamos a grande pirâmide e estudamos isso por um tempo. Certamente Enoque edificou, e a pedra de coroa nunca foi colocada na pirâmide. Eu estive lá. A arquitetura daquilo jamais pôde se duplicar até hoje. Não temos máquinas capazes de construir uma pirâmide, não temos o poder, a menos que fosse o poder atômico para construir tal pirâmide, porque é gigantesco demais, e escreve poder atômico aí. Pedras que pesariam toneladas e toneladas estão colocadas muito alto na neve e colocadas de tal forma que não entra nem ali nenhuma lâmina e não tem concreto, simplesmente estão cortadas para se unir uma com a outra, e assim deve ser no corpo de Jesus Cristo, cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, pelo instrumento grande de ferramenta de Deus, que estaremos unidos como uma só pessoa. Não somos divididos, devemos ser uma só pessoa. Isso nos mostra que nenhuma máquina pode fazer isso dessa maneira. É preciso Deus para fazê-lo. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma loja, nenhuma dessas coisas jamais poderá conseguir. E sejam tão bons como são suas intenções. Nunca vão conseguir porque é preciso Deus para fazer isso, o Espírito Santo. Por isso é que diz aí que estes anjos são os que fazem a segregação, a separação entre o certo e o errado. E diz que o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Ele é o único que pode dizer quem é certo e quem é o errado. Veja, esse é o poder do Espírito Santo, a coluna de fogo que faz essa obra. É Deus. O que diz ali? Não creio que tenha no bolso uma nota de dólar, mas veja, eu tenho um dólar aqui, me perdoe, e atrás desse dólar vocês verão o selo dos Estados Unidos, e do lado esquerdo, olhando de você para mim, é do lado esquerdo para você, do lado direito, aí está a águia.
E aí também está o escudo e demais coisas. Mas desse lado, o lado direito para mim, você vê a pirâmide. E nota em cima da pirâmide está a pedra de coroa. E ali embaixo diz que o grande selo, até em nossa moeda temos que reconhecer, nenhum ímpio pode acabar com o cristianismo. Cada vez que você põe a seta, as cartas, aí testificam o nascimento do nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nossa moeda, isso é Cristo. Por que não colocaram pedra de coroa? A pirâmide? Porque a pedra de coroa foi rejeitada quando veio. E escreve, vem Cristo e desenha uma pedra angular. Mas agora, segundo a profecia, vai chegar a pedra de coroa. E eu quero que note que quando a pedra de coroa venha, o príncipe que proclamará a mensagem proclamará graças, porque é pela graça que somos salvos, não pelas obras para que ninguém se glorie. E a mensagem de graça foi pisoteada pelos homens até que chegou a ser uma desgraça. Alguns se desviam e chegam à segurança eterna, e outros correm em diversas coisas, mas a mensagem de graça é correta, permanece igual. E aí é onde Satã procura tirá-lo da igreja. Mas é pela graça de que Deus tem, mas é pela graça que Deus nos tem salvos. E na mensagem também, a união, que aqui colocamos também, coloquei nesse extrato, nesse estudo bíblico, a unidade, nos diz o reverendo William Branham, agora a vinda do Senhor Jesus Cristo está tão ao alcance, está se aproximando também o juízo, e Ele está unindo os seus eleitos a si mesmo, com o mesmo tipo de ministério que Ele teve. Se lembram como eu desenhei a vocês aqui a era da igreja há pouco tempo? E a grande torre que se edificou, chamada pirâmide, mas a pedra de coroa nunca foi colocada. Se lembram como apareceram os luteranos, depois os wesleyanos, na minoria? E depois chegou até Pentecostes. E agora, o que está fazendo? Está chamando fora. O que fez? Chamou fora os eleitos para formar os luteranos, e dos luteranos chamou fora os eleitos para formar os wesleyanos. E dali chamou fora os eleitos para formar os pentecostais. E agora está chamando fora os pentecostais eleitos para formar a pedra de coroa. Escreve aí, eleitos para formar a pedra angular. E desenha uma pedra angular e as eras nas últimas 3, para formar a pedra de coroa e aí poder entrar Ele mesmo. É o mesmo tipo de ministério se enquadrando perfeitamente, chamando seus filhos de todas as denominações e toda a linha de vida. E o que Ele fez? Ele colocou com eles um verdadeiro mestre, verdadeiros e genuínos profetas, os quais ficarão com a sua palavra, a Bíblia. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa foi sua voz lá e a sua voz agora. Qualquer coisa contra essa voz não é alimento de ovelhas e eles não seguirão. Ó irmãos, do leste, do oeste, fora de denominação, de toda organização, eles vão vir do oriente, do poente, se colocando. As velhas palavras deste hino dizem, festejaremos com o rei e seremos servidos como seus hóspedes. Seus hóspedes, ó, quão benditos são esses peregrinos. Contemplaremos o seu rosto bendito, que resplandecerá com amor divino. Estes são participantes benditos da sua graça. Irão como as folhas da sua coroa. Jesus breve vem e nossas provas aí terminarão. Aleluia. E se nosso Senhor, nesse momento, viesse para levar aqueles que estão livres do pecado, produziria esse regozijo ou muita tristeza e desespero em você? Mas quando nosso Senhor vier em glória, o encontraremos nos ares. Aleluia. Sim, Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Em uma mensagem aqui, ele escreve na era da pedra angular. Vamos ver se eu consigo rapidinho por aqui. Onde ele nos escreveu
na era de pedra angular. Se conseguimos, já podemos ler depois, mas veja, isso também está em Revelação, capítulo 4, parte 1. Tem um lugar onde ele diz que o encontraremos, diz, na era de pedra angular. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, é voltando a como era antes da queda no Jardim do Éden, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, com Cristo ao céu, a casa do nosso Pai Celestial, onde será Cristo coroado e sua igreja, para reinar sobre a terra, sobre o trono de Davi, e reino de Davi, sobre Israel e sobre todas as nações. Isso fará a pedra de ângulo, Jesus Cristo, na sua vinda. Agora, continua dizendo, ele veio 2000 anos atrás ao povo hebreu, virá. 2000 anos atrás, depois a sua igreja, e depois a ceia das bodas do Cordeiro, retornará com a sua igreja para estabelecer, começar o reino milenial. Tudo isso fará a pedra de ângulo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A pedra de ângulo. Nos coloquemos de pé. E assim deixamos nesse tema a pedra de ângulo ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.